Olá, começa agora mais um Embaixada Brasil, uma edição especial. Jair Bolsonaro foi eleito no último domingo o 38º presidente do Brasil, na eleição do fake news. E para falar mais sobre esse assunto, trouxemos aqui a doutora Luma, especialista e experiente em campanhas políticas. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, agradeço aí o convite do programa, agradeço o seu convite, Luiz. Ok? Não sai daí, o Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. Bem, e voltamos com o primeiro bloco do Embaixada Brasil. Como eu já disse, estamos recebendo a doutora Luma Guedes, especialista em Direito quando o assunto é campanha eleitoral. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui nos estúdios, tá? Eu gostaria de saber da senhora, primeiramente, como a senhora avaliou a eleição de Jair Bolsonaro e o desenrolar de toda a campanha no quesito jurídico? Eu acho que de tudo que nós vivemos nessa eleição, nós temos algumas conclusões que devem ser enfatizadas. Primeiro, o poder da internet, né? Eu acho que essa é a primeira coisa que se deve se ressaltar. Há muito para falar sobre isso. Jair Bolsonaro, ele teve uma trajetória toda na internet. Isso foi demonstrado que o tempo de programa de televisão dele é muito curto. Então, ele usou esse poder de internet. Eu acho que é o primeiro ponto que a gente destaca dessa eleição. E, consequentemente, esse avanço da internet, ele traz consequências para o mundo, né? E essas consequências que a gente já via refletir na vida privada, no direito, essas inúmeras indenizações que as pessoas já pedem por conta de postagens, de internet, de agressões virtuais, com certeza elas foram refletidas nessa eleição, né? Foi a primeira eleição que nós tivemos depois desse uso maciço de internet. E com certeza isso teve um choque muito grande, né? Tanto para o bem quanto para o mal. Bem, eu gostaria de saber também, doutora, na sua opinião, daqui para frente a senhora acha que a internet ela vai dominar mesmo esse meio de campanhas políticas? Foi realmente um marco, né, nessa nova fase política que o Brasil vive? Eu tenho certeza disso. A internet ela domina hoje não somente as eleições, né, mas a vida das pessoas. Eu acho que cada vez mais os negócios, as divulgações, o plano de marketing de qualquer empresa, ela é pautado na internet, que eu vejo que é onde as pessoas estão o tempo todo. Cada vez mais as pessoas estão conectadas. E a eleição de Jair Bolsonaro foi um grande exemplo disso. Que apesar do tempo de televisão que todos os outros tinham, que o PT tinha, que o Ciro Gomes tinha... O próprio Alckmin, né, tinha o maior tempo de campanha, 5 minutos. Ele tinha o PSDB, que sempre foi gigante na televisão, que sempre teve uma audiência gigante na televisão. O Jair Bolsonaro, ele movimentou mesmo a massa através da internet, através de seguidores. Inclusive, foi gritante o número de seguidores dele de diferença de 2015. Foram milhões e milhões de seguidores em questão de 1 ou 2 anos que ele ganhou. Então, sem dúvidas, eu acredito que a internet, ela cada vez mais vai dominar não só as eleições, mas todos os setores da nossa vida. Doutora Luma, com toda a experiência que a senhora tem por já ter feito, né, participado de várias campanhas eleitorais no quesito jurídico, será que a internet, por ela se tornar uma rede bem popularizada, a senhora acha que desqualifica um pouco o trabalho de comunicação, já que muitas pessoas têm acesso, e será que não essa falta de fiscalização da notícia não é o que vai gerar o fake news? O problema da internet é que cada um escreve o que quer, da forma que quer. Obviamente, isso sempre existiu, acredito que isso sempre existiu no trabalho de marketing. Sempre houve a publicação de notícias mentirosas, desde os jornais. A gente sabe que publicação de notícias mentirosas sempre aconteceram. O que acontece com a internet é que a proporção da internet, a partir do momento que se divulga uma notícia na internet, isso voa com uma rapidez que sai do controle muito rápido de quem publicou. Automaticamente eu publico alguma coisa, não dá tempo nem de tirar, de apagar. Alguém já printou, alguém já mandou para já o WhatsApp, já proliferou aquilo de um jeito. Então eu acho que assim, problemas com relação a fake news sempre existiram. Com relação a indenizações, a problemas com relação à divulgação de notícias falsas, maldosas, sempre existiram.
O que acontece é que dentro da internet eu acho que isso toma uma proporção muito maior. Primeiro, por essa rapidez, né, de transmissão, você perde automaticamente o controle. E segundo, porque ainda assim está sendo feito um trabalho, desenvolvido um trabalho para combater fake news na internet, porque ainda se diz que a internet é terra de ninguém, né, onde algumas pessoas postam em anônimo, então deve existir um trabalho imenso de quebra de sigilo até você chegar na origem daquela publicação. Então, de fato, eu acho que as coisas na internet acabam ficando mais graves porque elas se proliferam com muito mais rapidez. Bem, e a senhora acha que essa rapidez, ela viria a ser diminuída caso vamos falar do TSE, que é o órgão jurídico, sim, que ele, né, toma conta das campanhas eleitorais do Brasil. Como o TSE poderia estar fazendo essa fiscalização de uma forma já eficaz para as próximas eleições? Na verdade, o TSE está desenvolvendo esse trabalho, né? Já nos últimos depoimentos do TSE eles disseram que é prioridade combater essas fake news. Então, assim, eu não sei se os telespectadores vão perceber que no próprio Facebook, agora, quando você publica alguma notícia, vai compartilhar alguma notícia, eles têm algum alerta de fake news. Em alguns sites, eles já estão promovendo isso. Então, a própria internet, ela já está com um dispositivo já para que esse tipo de atitude ele seja bloqueado? Sim. O TSE ele tem feito diversas reuniões, não só com o Facebook, mas com outras redes sociais, com o próprio WhatsApp, para que elas desenvolvam meios de alertar quem está compartilhando aquela fake news que aquilo é fake news. Até porque existe responsabilidade não só para quem publica fake news, mas para quem compartilha. Então, o TSE ele está se atentando a esse controle e ele tem que tomar cuidado, porque ao mesmo tempo que ele quer cuidar dessa propagação de fake news, ele tem que respeitar a um artigo constitucional que é a liberdade de expressão, né, onde cada um diz o que quer, mas existem aquelas consequências civis, penais que nós já conhecemos de indenização. Mas eu acredito que o TSE aí vai, nesse ano e no próximo, ao longo do ano, vai desenvolver um bom trabalho para combater cada vez mais as fake news. E eu acho que com o exemplo é a melhor forma de se combater. A partir do momento que nós percebermos que as pessoas estão realmente sendo punidas, né, já existem alguns controles de que a pessoa que está acessando, que percebe uma fake news, ela pode denunciar na hora no site do TSE, tem alguns meios de denúncia, tem alguns aplicativos que já foram criados para isso. Então, eu acho que é difícil fazer esse controle muito rápido, eu acho que é um trabalho de alguns anos, mas cada vez mais eu acho que o TSE vai arrumar formas de punir as pessoas que compartilham e divulgam fake news. Qual o crime mais popular que acontece, mais normal, que acontece numa campanha em rede social, doutora? A gente sabe que as notícias falsas, elas realmente predominam, mas qual seria a forma mais fácil de você identificar uma fake news? Primeiro de tudo, assim, pela experiência que eu tenho, os crimes assim que mais acontecem através dessa divulgação de notícias são os crimes de calúnia e difamação, né? O que acontece? É muito comum algumas pessoas utilizarem relações pessoais do candidato para usarem isso contra ele, contra algum depoimento dele. Então, como recentemente aconteceu com o candidato a governador, como recentemente acontece com candidatos a presidentes. Então, o que acontece? Eu acho que esses crimes é difícil, sim, de uma pessoa identificar, porque quando você recebe, às vezes, num grupo fechado, ou de repente vê algum site ali, a pessoa pouco desconfia. Então, na opinião da senhora, eu acho que a melhor chance é a pesquisa, é a apuração, é a fidelidade, a credibilidade do site. O certo mesmo, o correto, o mundo ideal é que você não compartilhe notícias sem saber que site é aquele, sem confiar naquele site. Entendi, doutora. Porque é muito difícil. Existe, sim, essa responsabilidade por quem compartilha. Sim. E eu penso assim, nessas horas eu acho que entra o lado humano das pessoas, né? Doutora, nosso tempo está se esgotando no primeiro bloco, mas já a gente volta com a doutora Luma, porque está muito interessante, né, doutora? Estou aprendendo bastante aqui sobre essa questão das fake news, né, com a doutora Luma. Tá. Não saia daí, o Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho.
Voltamos para o segundo bloco do Embaixada Brasil, com a doutora Luma Guedes. Doutora, voltando um pouco à pergunta, que o nosso tempo no primeiro bloco infelizmente foi curto, mas vamos dar continuidade. Sobre detectar as fake news, doutora, realmente há uma dificuldade muito grande, né? Existe principalmente pelo público mais velho, né? Eu vejo isso, assim. Eu vejo pelos parentes mais velhos que recebem naqueles grupos e automaticamente já vão passando um para o outro. E realmente eu acho que os jovens, eles ainda têm um pouco mais de experiência em buscar, em apurar, em ouvir notícia, em se informar. Como eu havia falado, o mundo ideal é que você não divulgue nada sem ter certeza, né? Principalmente quando essa fake news envolve alguma difamação a algum candidato, né? Porque às vezes a gente recebe uma fake news, mas é uma bobeira. Por exemplo, eu recebi aí uns 2 dias de que no dia da posse que o Bolsonaro foi eleito, a Torre Eiffel ficou da cor do Brasil, né? Isso foi uma fake news, né? Eles pegaram uma imagem da época que o Neymar foi jogar no Paris, que eles colocaram a Torre Eiffel nas cores do Brasil, e aí disseram que foi em homenagem ao Bolsonaro, né? Isso é uma fake news. Não é uma fake news que venha difamar alguém, que venha manchar a reputação de alguém. Então não é uma fake news tão grave que eu considero. Mas algumas que foram passadas, como por exemplo um vídeo do candidato a governador, na intimidade dele, que sequer foi comprovado se é dele ou não, mas rapidamente foi divulgado em todo o Brasil. Então isso é algo que gera consequências à vida do candidato, à honra, à imagem, e aí sim gera consequências graves para quem compartilha. Tem uma pergunta que eu quero fazer para a doutora, até porque envolve a minha classe, a classe dos jornalistas. Aquele imbróglio que teve, doutora, para ser jornalista precisa de diploma, para ser jornalista não precisa de diploma. Eu queria saber da senhora, como uma pessoa da área jurídica, se esse fato da internet ser um veículo de fácil acesso, isso acaba atrapalhando? Tem que ter mais profissionalismo na divulgação das notícias? Será que a falta deste trabalho profissional é o principal foco das fake news hoje em dia? Sem dúvidas. Eu acho que quanto mais profissionalizar, né, esse trabalho, com certeza é uma forma de dar superioridade a ele, né, de fazer com que ele aconteça com mais responsabilidade. Claro, obviamente você sabe que na própria faculdade de jornalismo, alguns aspectos de responsabilidade são tratados que uma pessoa leiga no assunto não tem esses parâmetros. A ética, a coerência, né? Esse tipo de valores, né? Não, com certeza, e isso eu acho que faz diferença, sim. Por outro lado, tem uma questão que não é nem questão de profissionalismo, mas uma questão de ética dos próprios jornais, né? Eu vejo que são muitos jornais, eles utilizam verba pública de determinados partidos, de determinados candidatos, e eles acabam comprometendo com a imparcialidade deles, né? Então, a notícia nunca infelizmente eu vejo que hoje nenhum jornal é imparcial, né? Todos têm a visão de ao menos de quem escreve, né? Porque cada um que escreve, um jornalista, ele é um ser humano e é difícil ele manter a imparcialidade dele. Ele sempre coloca um pouco de energia naquilo que ele escreve, né? Bem, doutora, quando a senhora cita que a fake news é crime e tal, a senhora acabou falando que os idosos, as pessoas que têm menos informação e acesso à cultura são as principais vítimas do fake news. Então, na opinião da senhora, fake news é um crime grave porque as pessoas já fazem toda aquela artimanha já pensando num público-alvo, numa vítima-alvo, seria isso? Eu acho que as fake news, elas são lançadas, como eu falei, porque a internet é fácil de compartilhar, né? Então, existe aquele público que compartilha por falta de consciência, por falta de conhecimento, e existe aquele público que compartilha porque gosta do candidato beneficiado e não gosta do candidato que está sendo difamado na fake news e realmente quer se aproveitar disso, até acha que pode ser mentira, nem sabe se é verdade, mas acaba compartilhando aí para dar uma estrela para o seu candidato e tirar um pouco do brilho do outro, né? Realmente acaba sendo aquele cabo eleitoral, né? Com certeza. Doutora, já que a senhora entrou no assunto dos candidatos, a senhora acha que o candidato que mais usou fake news foi o candidato derrotado, na opinião da senhora, Luma Guedes? É tão difícil a gente dar uma opinião pessoal, né, quando a gente é profissional, mas assim, nas minhas redes sociais eu acabo expondo bastante minha opinião. Eu nunca fiquei em cima do muro com relação à minha posição política. Eu acho que as pessoas têm que se expor mesmo. Na minha opinião, eu acho que sim, não somente nessas eleições. O motivo pelo qual eu acho que o candidato derrotado ele fez muito mais fake news com relação ao Bolsonaro
é simplesmente porque o Bolsonaro ele já veio com aquele rótulo de machista, de racista, nazista, fascista. Então eu vejo milhares de pessoas divulgando o candidato eleito como fascista sem nem saberem o significado da palavra fascismo. Fascismo, né? Então quando você passa a ler o significado da palavra fascismo, você tem que explicar para a pessoa o que é um fascismo, o que é uma homofobia, enfim. E as pessoas elas só batem naquilo porque foi um trabalho, sim, de fake news. Eles pegavam imagens do candidato, entrevista do candidato, cortavam, editavam a entrevista e colocavam aquelas palavras do candidato, né? Então ninguém trazia um histórico, o que aconteceu ali. Todo mundo sabe que deputado ele tem imunidade parlamentar. Sim. Ele fala, eles se xingam, isso é feio, mas isso é muito normal na Câmara. Eles se xingam, eles gritam com o outro, eles falam. E eles só colocam lá o candidato falando tal coisa para uma mulher. Mas ninguém colocou o que a mulher falou para ele, qual foi o contexto, o que estava sendo discutido ali naquele momento, né? Então, eu percebi isso muito, eles cortando imagens, editando a imagem, publicando a imagem. E isso eu considero uma fake news muito maior, porque ela criou rótulos do candidato que eu acho que ele nunca vai conseguir apagar, por mais que ele faça, por mais que ele tente. Eu acho que de quem é partidário, nunca mais ele vai conseguir apagar esses rótulos. E com essa disseminação de ódio, coloquemos assim, entre aspas, né, nós vimos uma eleição muito polarizada, com duas Sim. ideologias totalmente diferentes, chegando na reta final. Na opinião da senhora, o povo estava bem ciente do que estava fazendo ou acabou sendo influenciado realmente pela mídia digital? Não, eu acho assim, eu acho que tem sempre aquela parte que estava ciente, mas eu acho que a mídia digital ela inflama, né? Ela inflama os ânimos, essas fake news que são passadas, ela vai inflamando. Eu acho que percebi muita gente tomando realmente partido do candidato, como se fosse alguém da sua família, e eu vejo que algumas discussões elas extrapolam aquela esfera de propostas, né? A briga não é que a minha proposta, o meu candidato é melhor por essa proposta. Mas eu vi várias ofensas. Não, você vota nele porque você é isso. Se você vota no fascista, você é fascista. Se você vota no corrupto, você é corrupto. Então, eu acho que as pessoas elas se emocionaram um pouco, né? Foi um clima bélico nessas eleições, a gente percebeu bastante isso. Diversas agressões, tanto por parte de um quanto por parte de outro. Infelizmente, isso não deveria acontecer no cenário. Eu até concordo, quero até pontuar isso, até concordo que eu acho importante sim você discutir política. Falam que política não se discute, acho que não se discute novela, futebol, coisas que não mudam diretamente a nossa vida, mas política acho que se discute sim, porque o seu voto influencia a minha vida particular. Então acho que isso é extremamente importante, mas obviamente acho que as pessoas tem que se conscientizar mais dessa responsabilidade em agressões verbais um ao outro. Eu acho que vai daquele velho ditado, né? O seu direito começa onde termina o meu, né? Então tem que ter isso realmente mesmo. Esse respeito pelas pessoas, tudo começa pelo respeito, né? E o nosso segundo bloco está acabando, mas daqui a pouco a gente volta para a doutora Luma Guedes falar um pouquinho mais sobre fake news e também vamos falar um pouquinho da perspectiva, o que a doutora acha de um futuro governo Jair Bolsonaro. Não sai daí, o Embaixada Brasil volta daqui a pouquinho. A Cantina Tia Jo agora é Freitas Gouveia Buffet. Freitas Gouveia Buffet. E para comemorar a mudança, temos um pacote de promoções para você. São diversos pratos e lanches imperdíveis. O tradicional café com leite e pão com manteiga. Saborosas coxinhas com suco e refrigerantes. Você tem as opções de marmitex e mini marmitex. Na hora do lanche, a promoção é o delicioso x-salada com refrigerante. Tem também a mega promoção do mês de agosto, salgado para festas. O cento é baratinho, frito ou assado. Pois é, a Tia Jo continua lá, mas a empresa ganhou um novo nome. Agora é Freitas Gouveia Buffet. Prestigie, aqui quem ganha é você. Freitas Gouveia Buffet. Pois bem, e voltamos com o terceiro, infelizmente, último bloco da Embaixada Brasil. Temos a presença hoje da doutora Luma Guedes, que está falando um pouquinho sobre as questões jurídicas na campanha eleitoral de 2018, tendo como foco, basicamente,
ou fake news. Doutora, eu gostaria que a senhora comentasse agora para os nossos telespectadores que estão nos assistindo em casa ou nas redes sociais, um pouquinho sobre o discurso do Fernando Haddad. O que a senhora achou daquele discurso que ele, após saber que ele foi derrotado nas urnas? Eu observando o discurso do Haddad logo após a derrota, eu percebi uma característica do partido que já vem de outros mandatos, né? Que é essa divisão de massas. Imediatamente, eu lembrei que os seus eleitores falavam do respeito à democracia, queriam escolher o Haddad em respeito à democracia, enfim. Primeiro ponto da democracia é o respeito ao voto, ao sufrágio. O candidato foi eleito democraticamente, ele foi eleito nas urnas eletrônicas e o discurso do candidato derrotado foi manifestando, invocando as pessoas contra a manifestarem seus ódios na rua, né, a fazerem movimentos, passeatas contra o candidato eleito. Eu penso que isso é extremamente imaturo, extremamente prematuro, sendo que o candidato ainda nem tomou posse, nem começou a tomar alguma medida para sabermos se é o caso de algum protesto ou não, né? Eu acho que uma falta de respeito à democracia e uma verdadeira falta de respeito ao candidato, né? Mostra que ele realmente não teve nenhuma postura, não soube lidar com essa derrota e foi uma agressão à própria democracia, aos próprios eleitores que, em sua maioria, escolheram seu candidato, né? A senhora acha que esse tipo de atitude, ela já demonstra realmente o que foi a campanha? Com certeza. Eu acho que a campanha, assim, ela pregou essa divisão de massas, né? Eu acho que, no fim, as pessoas se dividiam entre amantes do PT e anti-PTs, amantes do Bolsonaro e anti-Bolsonaros, né? Então, as pessoas se misturavam aí entre um ou outro. Então, eu vejo que, pelo menos 90% eu tive essa avaliação do quadro de pessoas que não votaram porque amavam as propostas de um candidato ou amavam as propostas de outro. Elas votaram por amor ao candidato, por um amor ao candidato, se não suas propostas, ou então pelo ódio ao outro, né? Que esse eu acho mais perigoso. O ódio ao outro candidato fazia elas escolherem um daqueles candidatos e brigarem arduamente. Doutora, falando nesse ponto que a senhora está caracterizando a questão do ódio, numa democracia, como o Brasil já é novo na democracia, sim, temos pouco menos 29 anos da primeira eleição democrática. A senhora acha que o povo brasileiro está preparado para a democracia, depois da gente ver sentimentos bombando a flor da pele, como foi? Eu acho assim, tem uma frase de Rui Barbosa que diz que a pior das democracias ainda assim é melhor do que a melhor das ditaduras, né? É preferível do que a melhor das ditaduras. Obviamente, não tem como eu, como advogada... eu digo isso de uma forma educacional, como viu, advogada, doutora? como professora, é muito difícil eu me manifestar contra a democracia. Eu acho que as pessoas, realmente, algumas pessoas não sabem lidar com liberdades, né? Eu acho que a gente ainda tem muito problema, por exemplo, nós temos a liberdade de expressão, mas aí a liberdade de expressão já se transforma em uma fake news, já é utilizada para agredir uma outra pessoa. Então, eu penso que algumas pessoas ainda não sabem utilizar alguns direitos. Não acho que nós devemos, então, tirar a democracia, né? Quando alguém está doente, eu não acho que a gente tem que matar a pessoa, a gente tem que dar um remédio e cuidar dela. O que eu acho é que um presidente ele tem que ter postura, acima de tudo. É o que eu falo, a nossa mãe, ela protege a nossa casa, a casa que a gente vive. E às vezes ela fala não, às vezes ela fecha a porta, ela não deixa a gente sair, não deixa ninguém entrar, para proteger os seus filhos. E eu penso que um presidente da República, acima de tudo, tem que amar a pátria, como uma mãe ama a sua casa, e tem que proteger, né? Então, às vezes, nem sempre nós temos uma decisão que vai agradar, mas em determinadas situações, eu penso, na minha opinião, eu penso que o candidato, o presidente tem que se posicionar a fim de proteger o Brasil conforme as ideologias de suas propostas, né? Doutora, falando nessa questão das leis, né, parece que o povo estava sentindo falta de cuidado, né, de ser cuidado, e o Bolsonaro foi acabou sendo um viés disso. A senhora acha que, como vai seguir a linha judicial no Brasil daqui para frente, doutora? A senhora, como jurista, seremos mais rigorosos com as leis, principalmente não só na questão virtual, como das fake news, mas nas leis de uma forma geral?
As propostas principais do Jair Bolsonaro, elas eram pautadas nessa rigidez, né? Acredito que até por isso ele foi eleito, né? A maioria de seus eleitores acreditavam nessa rigidez da lei, né? Principalmente com relação à violência, segurança, que era à frente do seu tema. Então, eu acredito sim, ele já propôs, já falou sobre a questão da redução da maioridade penal, que eu acredito que é uma coisa que imediatamente ele vai brigar por essa emenda constitucional, vai querer vai fazer essa proposta. Acredito também que ele queira dar cada vez mais poder às polícias, ao Ministério Público de Investigação. Falou também sobre a questão da redução do número de parlamentares, que eu acho que é de extrema importância. Promete uma reforma tributária e uma reforma previdenciária, que eu acho que realmente temos que ter, e isso já vai gerar bastante polêmica, né? Porque sim, é difícil a gente conseguir unanimidade. Mas com certeza, eu vejo que existem muitas questões jurídicas aí, principalmente no âmbito criminal, né, na parte de segurança, na parte da violência, que eu acho que é o que mais mexeu, que é o que mais levou pessoas a voltarem, né? A gente vive hoje um caos, isso é a verdade, a gente vive um caos onde ninguém consegue ir até a esquina, andar com o celular na mão, pessoas são mortas, estupradas, assaltadas, enfim. Então eu acho que esse desgaste, principalmente com a violência, foi o que motivou as pessoas a votarem num militar, né? Votarem numa pessoa que impõe a polícia à frente, a segurança à frente, que rejeita absurdamente um crime, que rejeita absurdamente aquele que comete um crime. Então eu acho que isso motivou seus eleitores e com certeza vai estar na frente de suas propostas por todo o seu mandato, com certeza. Bom, para finalizar, doutora, infelizmente o que é bom dura pouco, né? O que a senhora espera de um governo Jair Bolsonaro daqui para frente? Estamos entrando numa fase nova, nessa nova fase da política brasileira. Olha, eu espero que seja um governo realmente pautado nesse combate à corrupção, né, como ele prometeu. Eu espero realmente que ele consiga administrar essas políticas públicas, né, sem causar nenhuma injustiça, que ele consiga. Eu vejo que a partir do que é a Câmara dos Deputados hoje e o Senado, eu acho que ele tem tudo para travar bons diálogos, para conseguir fazer aprovar leis de suas propostas. Eu acho que se ele conseguir cumprir o mínimo dessas relações para combater os problemas principais que nós temos, que é o desemprego, a violência, essas questões, essas duas questões especificamente, a questão econômica, a questão da violência, eu tenho certeza que eu acho que o Brasil já vai respirar com muito mais tranquilidade. E sem dúvida, sim, se ele vai fazer algo ou não, se ele vai ser bom ou não, só vamos saber daqui para frente, né? Mas uma coisa que eu percebi, que eu acho que deve ser ressaltada, é que ele já fez uma coisa muito importante. Ele fez o brasileiro vestir a camisa verde e amarela fora da Copa do Mundo. O que não estava acontecendo há muito tempo, né, pessoal? Há muito tempo. Bom, doutora, eu agradeço, em nome de toda a nossa produção, a sua presença aqui. Seja sempre bem-vinda, tá? Eu gostaria, quem quiser tirar dúvidas com a doutora Luma Guedes, que além de ter muita experiência na área do direito eleitoral, também é professora da IBV Cursos, né, doutora? Isso a senhora pode deixar o seu contato para os nossos telespectadores, doutora? Quem quiser entrar em contato, tiver alguma dúvida, pode mandar um e-mail para luma@guedesemedeirosadvogados.com.br. Ok, doutora? E foi aqui com o merchandising da doutora Luma que nós encerramos aqui mais um Embaixada Brasil. Até a próxima!